A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação contra o esquema fraudulento de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS aqui no país. A repórter Janaína Camelo traz as últimas informações. Qual o foco dessa investigação? Janaína, bem-vinda, bom trabalho. Bom trabalho para você também, Thiago. Boa noite a todos. Olha só, essa operação mira entidades e associações que estariam ali descontando valores mensais da folha de aposentados e de pensionistas do INSS, mas sem a autorização deles. Seria, Thiago, aquele chamado desconto associativo, que é uma contribuição mensal que costuma ser paga ali com autorização, né, por uma determinada categoria profissional, para participar de uma associação, de um sindicato, de uma entidade sem fins lucrativos, e aí em troca recebe algum benefício. Desconto em farmácia, desconto em clube, desconto em academias, por exemplo. Enfim, esse prejuízo pode ter chegado aí em desvio, sem autorização dos aposentados, a 6 bilhões de reais e 300 milhões de reais, isso referente aos anos de 2019 e 2024, segundo aí as investigações. Então, nessa operação, Thiago, servidores públicos foram afastados, 1 bilhão de reais foi apreendido, 211 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária foram expedidos também em 3 estados e no Distrito Federal. Em coletiva de imprensa, o ministro da Justiça lamentou que aposentados, nas palavras dele, sejam vítimas fáceis desse esquema. Vamos ouvir. Trata-se, portanto, de uma operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e por isso estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, disse que essa investigação começou em 2023 a partir de denúncia dos próprios aposentados, das próprias vítimas, mas disse que esses crimes já aconteciam antes. Ele falou um pouquinho dessa operação de hoje, a gente vai ouvir também. Bom, daqui a pouquinho a gente complementa, Janaína. Se você quiser complementar, então, a sua notícia, a sua informação. E já te faço uma outra questão, né, Janaína, em relação ao governo. O governo dessa vez agiu rápido para tentar conter essa crise. O presidente do INSS foi mesmo demitido? Deixou o cargo já? Quais são as informações? Pois é, olha só, o Palácio do Planalto oficializou, né, a demissão de Alessandro Stefanuto há pouco, agora no iniciozinho da noite. Foi publicado no Diário Oficial da União, numa edição extra, publicada a exoneração dele. Essa exoneração está assinada por Miriam Belchior, que é a secretária executiva da Casa Civil. Lembrando que Stefanuto já tinha sido afastado do cargo na operação pela manhã, Thiago, por ordem judicial, mas então depois, durante toda a tarde, ficou ali a notícia de que o presidente Lula já havia decidido por essa exoneração e já havia comunicado ali os seus subordinados, só faltava mesmo oficializar essa demissão. Stefanuto estava no cargo desde 2023, ele foi indicado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, inclusive, Thiago, nessa coletiva de hoje mais cedo sobre essa operação, Carlos Lupe disse o seguinte, que a indicação de Stefanuto foi de sua inteira responsabilidade. É com você. É isso. Janaína Camelo, que nos atualizou, trouxe as últimas informações sobre essa operação da Polícia Federal de hoje e a demissão no governo. Até daqui a pouco, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Bom, são 2 aspectos, né? Primeiro, a própria fraude que foi constatada, algo bilionário, e houve também a queda do presidente do INSS. E segundo a Janaína, é uma fraude que teria começado em 2019, algo gravíssimo. E de que forma isso pega o atual governo, Dora? Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pega em cheio, né, Thiago? Claro, porque é uma fraude, essa fraude bilionária. Primeiro que ela cai na conta
direta do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, porque ele, na entrevista coletiva, que a gente viu aí trechos, do final da manhã de hoje, ele defendia o presidente do INSS, defendendo a presunção de inocência, e só foi demitido por determinação do presidente Lula, que evidentemente percebeu o potencial escandaloso desse caso, porque a pergunta que fica é o seguinte: como é que um esquema dessa magnitude, que só veio escalando, só veio aumentando, é de conhecimento do governo desde a posse do novo governo, está sob investigação desde 2024, como é que isso não teve um paradeiro? Como é que nada aconteceu para que pelo menos esses benefícios cessassem esses pagamentos? Agora, é um escândalo, claro, atinge o governo, mas tem também aí uma ramificação dos sindicatos, né? Porque a gente lembra, os sindicatos perderam aquele imposto que era descontado um dia de trabalho de todo mundo que fosse CLT, um dia de trabalho, independentemente da pessoa ser sindicalizada ou não. E aí, a partir disso, esse pagamento só seria permitido se a pessoa autorizasse. É o que está acontecendo aí, porque muitas dessas associações são ligadas a sindicatos e pode ter havido aí uma maneira desses sindicatos conseguirem burlar essa proibição e conseguir reaver pelo menos parte do dinheiro perdido. Agora, fazer isso com pensionistas e aposentados, eu vou recorrer ao bordão do meu amigo Boris Casoy, né? É uma vergonha. Sem dúvida. Bom, Vilela, boa noite para você, bom trabalho. A Dora tocou nesse ponto, né, questão dos sindicatos. Essa foi uma discussão feita lá atrás, com o fim do imposto sindical. De que forma a justiça deve tratar algo desse tipo? Esses valores podem ser devolvidos aos cofres públicos e futuramente talvez retornar para os aposentados e pensionistas, ou é sonhar demais? Bem-vindo, bom trabalho. Olha, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, medidas cautelares estão sendo tomadas e vão ser tomadas ainda ao longo do processo, caso evidentemente fique cada vez mais evidenciado a prática de um ato criminoso, no sentido de fazer com que haja um bloqueio de bens, um congelamento do patrimônio, seja das entidades associativas, seja das pessoas envolvidas, e eventualmente esse dinheiro ou parte desse dinheiro será devolvido ao INSS, que foi o ente lesado nesse sentido. É algo que tem que ser, naturalmente, objeto de uma investigação, especialmente porque se trata de um tema bastante caro. Se trata da Previdência Social, que do ponto de vista político, inclusive, tem uma capacidade de escândalo e uma capacidade de penetração na sociedade muito fácil. Muitas vezes, determinados detalhes, ramificações da administração pública acabam sendo um pouco complexas demais. O eleitor comum, de uma forma geral, acaba não tendo a clara compreensão. Quando se trata de desvio na aposentadoria, isso, do ponto de vista político, dá uma compreensão ao eleitor extremamente grande. Então, é algo que realmente tem que ser tomadas providências administrativas e judiciais necessárias, e o governo, naturalmente, tem que usar todas as suas estruturas para desvendar logo esse problema, esse mal feito, no sentido de fazer com que isso não venha a recair politicamente em relação ao governo federal. E, Dora, só mais uma questão. Você citou o Carlos Lupe. Será que ele corre algum risco de deixar o governo? É bom lembrar que lá atrás, nas gestões de Dilma Rousseff, ele também balançou. Pois é, agora ele é muito próximo ao presidente Lula. Agora, quando ele faz essa defesa da presunção de inocência, que é uma coisa óbvia, mas ali soou como uma defesa do então presidente do INSS. Em seguida, o presidente Lula já deixa divulgar notícias de que ele sim vai determinar, isso acaba se concretizando, é um sinal de que pelo menos há um descontentamento ali com relação ao Lupe. Se ele vai cair ou não, não sei. Agora, eu queria, não sei se dá tempo, por favor, porque o Vilela falou que esse dinheiro é ressarcido ao INSS, né, o Vilela, porque é o ente lesado. Mas a pergunta do Tiago
se isso pode ser devolvido às pessoas. Pode? Com certeza. Uma vez a pessoa comprovando que recebeu a menor por conta de uma fraude, independente do dinheiro ser reavido ou não, o INSS é obrigado a fazer o pagamento dessa diferença. Quem tem que se responsabilizar pela guarda de valores e por ter estruturas que evitam caso de corrupção é o INSS. O cidadão que está na ponta, ele não pode ser lesado de forma alguma.